Olá, alunos! Tudo bem? Me chamo Emerson, sou o professor de matemática de vocês. Antes de iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria de passar um aviso importante para vocês referente à frequência, tá? A chamada. Não esqueçam de entrar no Classroom. Vocês vão identificar no Classroom que tem um link, uma atividade, e nessa atividade ela tem um link. Basta você clicar no número 1, no link 1, onde você vai estar confirmando a sua presença, a sua frequência, tá? Caso você não consiga acessar, entre em contato com a escola ou com o seu professor. Outro aviso importante é referente às atividades. Não esqueça de realizar as atividades disponíveis no Classroom. Caso não tenha como acessar a ferramenta, entre em contato com a escola para que você possa pegar o material impresso e posteriormente devolver na escola também. Ok? Então vamos para a aula de hoje falando sobre simetria no plano cartesiano. Na aula de hoje nós vamos relembrar aí o que foi visto na última aula sobre situações problemas para reconhecer a conservação ou a modificação da medida de figuras poligonais utilizando malhas quadriculadas como recurso. Então, aproveitando que a gente está relembrando esse conteúdo aí da aula anterior, não esqueçam que as próximas aulas a gente vai utilizar régua, caderno quadriculado ou folha de sulfite, onde você possa fazer o quadriculado para desenhar as figuras geométricas. Caso não tenha em mãos, providencie aí para as próximas aulas que a gente vai estar utilizando, ok? Então, na aula de hoje, vamos estudar sobre a simetria no plano cartesiano e falar sobre simetria de reflexão, que é uma das formas de simetria, ok? O que é a ideia de simetria? Em uma figura plana, traçamos uma linha reta que divide a figura em duas partes, de modo que, dobrando a figura nesta linha, as duas partes se sobreponham e coincidam. Se essa linha reta existir, a figura apresenta simetria e a linha é um eixo de simetria na figura. Observe nessa imagem. A imagem de uma figura de borboleta, ela nos dá a ideia de simetria. Observe que a reta vertical, ela é um eixo de simetria. Identifique que essa linha vertical na cor verde, cortando a figura da borboleta, ela permite que você identifique que os dois lados têm a mesma proporção. Veja que você tem o lado direito e esquerdo do eixo de simetria, os dois lados são iguais. A ideia de simetria. A simetria tem presença marcante na natureza e o ser humano procura reproduzi-la nos objetos e nas construções arquitetônicas que faz. Observe que uma figura não apresenta um único eixo de simetria. Veja que, por exemplo, o pentágono regular possui 5 eixos de simetria. Nessa imagem que aparece para vocês aí, você pode perceber, a primeira imagem, ela tem um eixo de simetria e a segunda tem um eixo de simetria diferente, assim como a terceira, a quarta e a quinta. Elas têm eixos de simetria diferentes. Entretanto, a imagem, a figura é a mesma, ok? Neste primeiro exercício, ele tem duas figuras. Então, para cada uma das figuras seguintes, trace e indique o número de eixos de simetria. Trace uma reta, que é o eixo de simetria na figura, e informe o número de eixos de simetria que você conseguiu identificar. Lembrando, mantendo a mesma proporção ali, a igualdade dos dois lados do eixo que você vai traçar. Um tempo para vocês identificarem.
Então, alunos, conseguiram identificar? Vem com o professor, vamos verificar aqui na tela? Veja só, para cada uma das figuras seguintes, trace e indique o número de eixos de simetria. Veja, você tem a primeira figura, uma seta, e depois você tem um retângulo. Na seta, você traçando um eixo de simetria no sentido vertical, bem ao meio da figura, você tem os dois lados com a mesma proporção. A igualdade ali entre os dois lados. Essa igualdade, se você fizer a dobra dessa mesma figura, a dobra dessa imagem, você vai ver que os dois lados se encontram de maneira igual. Já na outra figura, nessa figura verde, você tem dois eixos de simetria. Traçando um vertical e outro horizontal, a dobra dele, tanto superior como inferior, ou da esquerda para a direita, a sua simetria será identificada na figura. Simetria no plano. Quando duas imagens são reflexo uma da outra, e esse reflexo se dá em relação a uma linha que dizemos que a simetria de reflexão, e a linha é seu eixo de reflexão, ou ainda que as figuras são simétricas, esse é a simetria no plano. Veja que na figura você tem o número 2 e entre as duas existe um eixo de simetria. A dobra dessa figura do número 2 para o lado direito, ele mantém a mesma proporção, só que a figura vai se tornar, digamos, um número 5, mas por ser o reflexo desta figura, ok? Então, nesse momento, a gente vai utilizar da ferramenta que foi disponibilizada para vocês, o Matific, para que a gente possa colocar em prática esse conceito de reflexão e essa dinâmica de simetria. Então, quem não tem acesso à ferramenta, pode acessar através do site. Quem tem a opção de baixar a ferramenta no celular, no material que está disponível para vocês, vocês vão identificar que tem um link embaixo que direciona para o jogo também, e a gente vai dar um tempinho para que vocês possam acessar a ferramenta. Quem não tem acesso à ferramenta, não se preocupe, a gente vai utilizar ela aqui e vocês vão acompanhando. Então, um tempinho para que vocês possam acessar essa ferramenta. Então, alunos, conseguiram identificar lá, abrir o site para que a gente possa fazer essa prática da ferramenta? Veja, o Matific, ele disponibiliza um jogo onde você pode aplicar o conceito de simetria. Ele vai mostrar para vocês uma imagem do lado esquerdo. Essa imagem, ela já está completa. E o reflexo, a simetria dessa imagem, ele vai disponibilizar já no início do jogo. Veja que do lado direito da imagem que ele mostra, ele tem as peças para que você possa compor aquela primeira imagem. Então você vai montar a simetria. Veja que a figura ali, ó, ela tem as duas peças bem similares para que você possa fazer o conceito aí de simetria. A gente vai continuando aqui, fazendo um novo encaixe. E mais uma peça. Perceba que já vai tomando forma a figura de maneira simétrica, pois os dois lados têm a mesma proporção e a mesma igualdade. Agora a gente vai concluir ela. Vamos só confirmar agora se a simetria, a montagem da figura que a gente fez, se ela está correta ou não. Vamos confirmar? Olha lá, legal, ó, deu certinho a montagem da figura. Então agora ele vai disponibilizar novamente uma nova figura. O conceito da simetria se mantém. A gente vai fazer a montagem da simetria conforme a gente fez na figura anterior. Então você pode utilizar de maneira peça a peça, da maneira que você achar conveniente. Você pode iniciar
paralelo à peça que já existe, ou você pode começar com a peça aleatória. O importante é que você mantenha a simetria, perceba que você mantém ali a simetria dos dois lados, a igualdade dos dois lados. Veja só, ele vai tomando forma e vai ficando o reflexo da figura do eixo, do outro eixo. E a gente vai montando ela agora, perceba que vai ficando bem igual à figura. Uma ferramenta bem interessante aí para vocês poderem praticar. Ó, tá tomando forma a figura, bem interessante, né? Ficou certinho? Tá igualzinho o lado com o outro? Percebeu que existe a simetria, existe a igualdade entre os dois lados? Você já pode confirmar ali se a sua montagem está correta ou não. Vamos confirmar se essa montagem deu certo? Olha lá, legal, hein? Ele até concordou ali que a montagem está correta. Agora, ele fez de maneira diferente. Lembra que ele colocou o eixo sempre na vertical? Nessa figura, ele mudou a forma de você fazer o reflexo dela. Agora, o eixo de simetria está na horizontal, mas a ideia de simetria se mantém. Tá? Não esqueçam, mantenha a ideia de igualdade entre os dois lados. Uma dica para vocês aí, como é a primeira vez que vai jogar, tente identificar pela cor das peças, facilita bastante. Você pode pegar pela cor da peça, ela vai facilitando a montagem e você deixa para depois a peça de outra cor. Lembre também ali, ó, veja que a proporção da peça são 2 cubinhos, o outro lado tem que manter a igualdade ali de 2 cubinhos também. Agora é um com 3 cubos, veja que ele tem igualdade, ali são 3 cubos. Aqui é um cubo só, que é o reflexo do outro também. E por último, a gente vai encaixar agora, seria a antena ali da abelha, uma figura de uma abelha. Vocês acham que está certinho? Vamos fazer o teste para ver se deu certo? Vamos lá. Ó, legal, deu certinho. É muito interessante essa ferramenta, ela ajuda bastante aí a fazer esse conceito de simetria. Então, nesse momento aí, o professor vai dar um tempo para que vocês possam fazer a montagem dessa figura. Então, vamos só relembrar ali, ó. Veja que na figura ela tem um fundo branco, considere aquilo como uma folha quadriculada. Vocês vão fazer o desenho dos quadriculados na folha, quem tem o caderno quadriculado utiliza ele. Do lado esquerdo, você desenha uma figura, veja que é um emoji ali, onde ele tem o olho e a boca. E tem o eixo de simetria, bem no meio dele você tem o eixo de simetria. Do lado direito, você vai fazer a montagem das figuras. Legal? Então, esse tempinho agora, vocês vão fazer essa montagem dessa figura e logo na sequência aí vocês vão ver o resultado. Então, tempinho para que vocês possam fazer essa montagem no caderno, ok?
Então, alunos, gostaram da ferramenta? Vamos confirmar aqui, ó, a última figura. Lembra que o professor deixou para vocês fazerem a montagem da figura parecida com um emoji? Veja só, do lado esquerdo, ele tem aqui a imagem que ele quer que você monte do lado direito. Então, a dica para vocês, sempre pega a figura e veja a quantidade de cubos. Perceba que essa primeira parte de cima, ó, são 2 cubos, 3 cubos, e aqui você tem 1, 2, aqui vai ser o olho do emoji. Então, 1, 2, 3 amarelos, que é essa peça que foi encaixada agora. A gente pode fazer o encaixe agora do olho do emoji, veja que ele já vai tomando forma. Aqui, a gente vai fazer o encaixe de mais uma peça no meio, que seria essa daqui, ó, onde vai fechar o olho da figura. Está tomando forma a figura, né? Ficando bem legal. E agora, por fim, a gente pode colocar a peça preta aqui embaixo, onde ela vai encaixar no sorriso do emoji. E, por fim, veja só que interessante, a figura ficou simétrica. Então, perceba ali que o lado direito e o lado esquerdo, ele tem a mesma simetria. Se você dobrar essa figura de maneira que o eixo de simetria fique no centro, você vai identificar que essa figura ficou proporcional, ela ficou simétrica. Então, uma ferramenta bem interessante para que vocês possam estar utilizando ela aí na sala de aula ou até mesmo em casa. Vamos confirmar se deu certo essa montagem? Vai clicando em pronto e a animação vai confirmar com vocês. Olha lá, ótimo, viu? Legal. Parabéns para vocês aí que estão aceitando esse desafio aí de usar o Matific. Então, tentem utilizar essa ferramenta com mais frequência, vocês vão perceber que ela vai auxiliar mais ainda o conhecimento de vocês, ok? Voltando então para a aula, continuando aqui o conteúdo da aula, vamos falar sobre simetria de reflexão ou axial. Vamos construir outra figura simétrica em relação ao eixo Y. Perceba que a gente vai voltar agora no conceito das aulas anteriores, onde a gente tem o plano cartesiano. Relembrando do plano cartesiano, o eixo inferior é o eixo X e o eixo superior, na vertical, é o eixo Y. Do lado esquerdo, nessa figura que aparece para vocês, vocês vão perceber que tem um quadrado azul e do lado direito é o reflexo, a simetria dessa figura. Então, ela é transferida daqui para lá, mantendo a mesma proporção. É uma dica interessante quando você está usando o plano cartesiano. Perceba que os quadradinhos, eles orientam para que você faça a movimentação da figura de maneira correta. Entre as duas figuras, tem 2 quadradinhos. Um quadradinho pertence à origem e o outro ao destino. Nessa animação que aparece na tela para vocês, fica mais claro o conceito de simetria. Lembra que no começo da aula o professor falou sobre a simetria ali da borboleta, onde a gente tinha um eixo vertical. Aquele eixo vertical é justamente para que possa fazer isso, a dobra na figura e que ela mantenha a mesma proporção. Veja que a animação da borboleta, ela permite isso. Existe uma dobra ali no eixo de simetria vertical que mantém essa proporção, essa igualdade. E do lado direito, a gente está utilizando já o plano cartesiano, onde ele tem o eixo Y e o eixo X, e o reflexo dessa imagem, ele está sendo transferido para o lado direito, ali do lado do eixo, na cor vermelha ali, ok? Então, nesse exercício 2, observe a figura ao lado e desenhe outra idêntica, utilizando a simetria de reflexão em relação ao eixo Y. Então, antes de vocês iniciarem o exercício, lembra daquilo que o professor falou agora há pouco. Você tem o eixo Y e você vai utilizar dos quadradinhos para fazer a transferência da figura para o lado direito, mas utilize dos quadradinhos mantendo a mesma proporção e a mesma localização no outro quadrante, ok? Então, um tempo para resolver esse exercício.
Então, alunos, conseguiram fazer ali o desenho da simetria? Vem com o professor, vamos confirmar aqui na tela. Veja, a pergunta é: observe a figura ao lado e desenhe outra idêntica, utilizando a simetria de reflexão em relação ao eixo Y. Então, duas informações importantes. O eixo Y, você vai localizar ele no plano cartesiano, você já vai identificar que é esse eixo na vertical. Segunda informação que ele passa, que o tipo da simetria é a de reflexão. Então, você sabe que é o reflexo dessa figura no outro quadrante. Então, com essas duas informações, você consegue fazer o desenho da figura. Veja, ele vai manter o plano cartesiano. Do lado direito, você tem o reflexo da figura, que é a original, que está do lado esquerdo. Veja lá, a mesma proporção, ela se encontra na mesma localização. A primeira ali, que está no -4, ela foi para o 4, no eixo X. A mesma figura transferida de maneira de reflexão, da forma de reflexão de um quadrante para o outro. Ok? No exercício 3, ele fala para vocês: observe a figura abaixo e desenhe outra idêntica, utilizando a simetria de reflexão em relação ao eixo Y. A dica: vai ter o mesmo conceito do exercício anterior. Então, mantenha as mesmas proporções e se utilize das coordenadas e dos quadradinhos para que você faça o desenho da figura. Um tempo para vocês fazerem. Então, alunos, conseguiram o resultado do exercício? Vem com o professor, vamos confirmar aqui na tela. O exercício pedia para vocês
observe a figura e desenhe outra idêntica, utilizando a simetria de reflexão em relação ao eixo Y. Aquela mesma ideia, aquelas duas informações importantes. O eixo, que ele quer que você utilize ali para poder fazer a simetria, que é o eixo Y. E a segunda informação, que é o tipo da simetria, nesse caso, simetria de reflexão. Com essas duas informações, você já pode pegar a figura original que você tem, que seria a letra C aqui. Perceba que ela tem 3 quadradinhos, 4 e 3 quadradinhos. Então, essa figura ela vai ser transferida para o outro quadrante. Vamos confirmar como que ela vai ficar? Ó, só lembrando, o eixo X e o eixo Y, veja lá, é o reflexo da figura original que você tem do lado esquerdo. Do lado direito, como é o reflexo da figura original, você vai inverter ela. Então, é como se você estivesse dobrando essa figura bem no eixo Y. Imagine que você faz a dobra e os dois lados vão se encontrar nesse eixo Y. Compreendeu? Então, vamos só confirmar se tem mais alguns exemplos. Nesse slide, ele vem para relembrar vocês sobre localizar um ponto no plano cartesiano. Então, lembre-se, no plano cartesiano tem as suas coordenadas. Aqui no exemplo, a gente tem um ponto chamado P, mas ele pode ser uma letra, um número, é uma coordenada que vai ser fornecida para vocês. E o eixo X e o eixo Y. A primeira informação que você vai encontrar do ponto é no eixo X e a segunda informação no eixo Y, onde X é a abscissa do ponto e Y a ordenada do ponto. Ok? Então aqui você tem a distribuição de um exemplo, o ponto A e o ponto D e o ponto C. Veja que no ponto A, ele passa menos 5, sempre no eixo X por primeiro, e 3 no eixo Y. E assim se repete para a letra C, que é outro ponto, que é o 4,5 no eixo X, e depois o 3,5 no eixo Y. Não necessariamente vai ser um número inteiro, ele pode ser decimal também, ok? Então vamos, neste outro exercício, o exercício 4, ele fala para vocês, complete o reflexo do polígono e determine os pares ordenados que usou para completar a figura em relação ao eixo Y. Então, nesse exercício, além do reflexo da figura, utilizando-se do eixo Y, ele quer que você identifique os pontos que você usou para completar a figura. Então, um tempo para vocês fazerem esse desenho.
Então, alunos, conseguiram completar a figura? Vem com o professor aqui, vamos verificar na tela? Olha só que interessante. Complete o reflexo do polígono e determine os pares ordenados que usou para completar a figura em relação ao eixo Y. Então, você vai utilizar o eixo Y e a figura que você tem, que é a original, você vai fazer o seu reflexo em relação ao eixo Y. Para completar ela, você vai marcar os pontos aonde você fez o outro lado da figura que está faltando. Veja que você precisou fazer o ponto F, G e H. No ponto F fica 2 e 10. O ponto 2 referente ao eixo X e 10 referente ao eixo Y. Já para a letra G é o ponto 4 e 6. 4 do eixo X e 6 do eixo Y. E o último, que é o H, 2 e 2. 2 do eixo X e 2 do eixo Y. Assim, você consegue completar a figura, aquela que estava faltando a parte dela com relação ao eixo Y. Viu que interessante? Você agora, além de fazer o reflexo da figura, você pode identificar os pontos utilizando aí o plano cartesiano. Nesse exercício número 5, está errado aqui, mas é número 5, tá? No exercício 5, determine os pares ordenados faltantes para completar a figura simétrica e complete os vértices em relação ao eixo Y. A mesma ideia, tá? Você vai determinar os pares que você usou para completar a figura e utilizar a forma de reflexão para concluir essa imagem com relação ao eixo Y, ok? Então, não esqueça, eixo Y, esse na vertical, e na horizontal o eixo X. Aí ele pede que o reflexo seja feito em cima do eixo Y. Um tempo para vocês resolverem.
Então, alunos, conseguiram identificar ali a imagem? Vem com o professor, vamos confirmar aqui, ó. Veja na tela. Ele passa para vocês, determine os pares ordenados faltantes para completar a figura simétrica, e complete os vértices em relação ao eixo Y. Vamos lembrar novamente lá, as informações que ele passa, elas são bem relevantes. Ele fala que a imagem, o reflexo dela vai ser com relação ao eixo Y. Quando ele fala os vértices, é com relação às retas que compõem a figura. E ele passa aqui os pontos, que ele quer os pares ordenados, que é os pontos que vão completar a figura. Para completar essa figura, nós temos a letra D, que vai encontrar com a A e vai encontrar com a C. E as coordenadas fica do ponto A, 0 e 4, 0 com relação ao eixo X, que seria a origem. Lembra da aula que a gente passou de plano cartesiano? Que é a origem aqui, o eixo X, o eixo Y. E 4 no eixo Y, que está aqui em cima. Já a letra D, no eixo X, 4 do eixo X e 0, que é a origem. E a letra C, 0 do eixo X e menos 4 do eixo Y. E, por fim, a letra B, menos 4 no eixo X e 0 no eixo Y. Então, você completou a figura, concluiu ela com relação ao eixo Y. Lembre-se que aqui no meio, na vertical, é o eixo Y. E os vértices que estavam faltando seriam esses dois aqui. Interessante isso, né? No plano cartesiano vai ficar bem mais fácil você fazer essa desenho de simetria, a ampliação, todo esse processo aí, utilizando dessa malha quadriculada aí do plano cartesiano. Então, o que a gente conseguiu compreender aí na aula de hoje sobre simetria. A simetria no plano cartesiano, temos o eixo de simetria em figuras planas. Um polígono pode ter mais de um eixo de simetria. Lembra que a gente mostrou no começo? Tem várias simetrias em uma só figura, não necessariamente um eixo só. E a simetria que foi trabalhada nessa aula é a de reflexão, aquela que fica o reflexo da figura quando a gente consegue fazer a dobra dela exatamente no eixo. Então, foi essa que foi abordada na aula de hoje. Então, assim, entendendo que vocês conseguiram compreender esse conceito de simetria, a gente vai estar utilizando ele nas próximas aulas. Então, reforçando, utilizar a régua, a malha quadriculada ou caderno quadriculado e a folha sulfite fazendo quadriculado. Nas próximas aulas aí a gente vai utilizar dessas ferramentas aí para poder fazer os desenhos com simetria, que é o proposto aí nas aulas, ok? Então o professor agradece aí a participação de vocês na aula de hoje e deseja a vocês aí um ótimo dia.